Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos, então, iniciando aí mais uma semana de aulas, né? Já do quarto bimestre, praticamente aí na metade do bimestre, né? Com as nossas aulas ainda remotas devido aí à questão do coronavírus, né? E como vocês já sabem, nós sempre iniciamos a nossa aula com o momento do pós-aula, onde a gente faz a correção das atividades da semana anterior. E só recapitulando, né, nós estamos trabalhando temas relacionados com a parte de ecologia, principalmente, e na semana passada a gente trabalhou um pouquinho a respeito da sucessão ecológica, né? Tanto a sucessão ecológica primária como a sucessão ecológica secundária. Então a gente viu o que é cada uma, nós vimos os organismos pioneiros, né? Nós vimos ali a comunidade clímax e nós vimos como acontece cada uma dessas sucessões. E depois dessa conversa eu deixei com vocês 5 exercícios relacionados com essa temática. E a gente vai estar então agora fazendo a correção de cada um deles. Então verifiquem no caderno de vocês se está tudo ok. Caso seja necessário, acrescentem alguma informação. Se estiver errado, corrijam. E se ficar alguma dúvida em relação às atividades ou em relação a essa temática, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês, tá certo? Então, vamos começar lá a nossa correção. A pergunta de número 1 diz o seguinte: quais são as diferenças entre a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária? Então, nós temos lá, né, que quando a gente fala de sucessão ecológica primária, esse primário vem de primeiro. Então, ela vai acontecer em ambientes que anteriormente à sucessão, eles não tinham sido ainda ocupados por nenhum outro tipo de organismo. Eram áreas praticamente sem vida. É só vocês associarem, então, primária de primeiro. Então, vai ser uma sucessão ali que aquele ambiente sem vida, ele vai passar a ter organismos vivos pela primeira vez. Já na sucessão ecológica secundária, já vem aí de segundo, né? Não precisa ser necessariamente segundo, mas que anteriormente, né, são áreas que anteriormente elas já tiveram algum tipo ali de comunidade, já apresentava seres vivos. Então é possível observar, né, que nessas áreas aconteceu algum tipo de distúrbio. Pode ter sido, por exemplo, uma queimada. Nós temos aí o caso, por exemplo, do Pantanal, né, que está ainda sofrendo com as queimadas. E esse processo vai acontecer, né, de sucessão ecológica secundária. Pode ter sido um tsunami, pode ter sido um terremoto, né, um furacão. Aconteceu algum tipo de problema, que é esse distúrbio, que fez então com que essa área fosse destruída. Então, depois dessa destruição, a vida vai começar a se reestabelecer. Vale lembrar aqui que isso vai demorar muito tempo, tá? Muitos anos. Na pergunta de número 2, nós temos o seguinte: explique a importância da sucessão ecológica para o ambiente. Então, por que ela é importante? Então, nós vamos ter lá, né, que ela vai ser importante porque ela vai deixar aquele ambiente mais complexo, ou seja, com mais coisa. Como a gente já estudou, né, a vida ela começa com organismos mais simples e com o passar do tempo, né, organismos mais complexos vão chegando, né? E isso faz com que aquele ambiente ele fique favorável à vida de mais organismos. Então, quando um ambiente é difícil de habitar, de ser habitado ali, né, por espécies mais complexas, é através da sucessão ecológica que lentamente aquele meio vai se transformando até atingir um nível de complexidade capaz de habitar espécies de grande porte e de grande demanda. Então, como eu havia dito, começa com organismos mais simples e esses organismos mais simples vai fazendo com que os mais complexos vão chegando aos poucos de forma lenta, né? Isso é gradativamente. Pergunta de número 3. A sucessão ecológica ocorre até que se atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade relativamente estável. O produto final do processo de sucessão é chamado de... Então nós temos lá, né, nós discutimos bastante sobre isso,
Então, quando esse ponto final é atingido, quando os organismos mais complexos já estão habitando aquele ambiente, né? E a gente não fala só de animais, fala também de plantas, como plantas, árvores aí de grande porte. Nós dizemos que nós temos uma comunidade chamada de comunidade clímax, né? Então, a letra D seria a alternativa correta. Pergunta de número 4. Sucessão ecológica é o nome dado a uma série de mudanças que ocorrem nas comunidades de um determinado ecossistema. Sobre a sucessão primária, marque a alternativa correta. Então, a letra A diz o seguinte: a sucessão primária ocorre em uma área que já foi ocupada por uma comunidade anteriormente? Não. Se ela já havia sido ocupada, né, seria uma sucessão secundária. Letra B. A sucessão primária pode acontecer em áreas desmatadas, por exemplo? Também não. Uma área desmatada, né, ela vai ter uma sucessão também secundária. Letra C. A sucessão primária ocorre em ambientes estéreis, onde nunca houve a ocupação por seres vivos? Nós sabemos que sim. Então, ela é primária de primeiro. Então, os primeiros organismos vão começar a habitar aquele ambiente. E a letra D. A sucessão primária é o estágio é o último estágio da sucessão ecológica? Não, né? O último estágio, como a gente viu na questão anterior, seria a comunidade clímax. Então, a letra C seria a alternativa correta. Nossa última questão, né, a pergunta de número 5, diz o seguinte: são organismos pioneiros na sucessão ecológica que atuam como produtores em lugares inóspitos e que apresentam os sorédios, eficientes estruturas de dispersão, formados por algas envolvidas por filamentos de fungos. Essa caracterização refere-se a... Então, nós estamos falando aqui, né, dos primeiros organismos que geralmente chegam no ambiente que não tem vida e deram algumas informações importantes, né, sobre esses organismos. Então, eles têm sorédios, né, que são estruturas de reprodução e dispersão. Ele vai ser formado por alga envolvida no fungo. Nós temos uma relação simbiótica aqui, né, onde um organismo ajuda o outro. E essa associação ela é muito comum e ela é muito... ela aparece muito nas questões relacionadas a essa parte de ecologia. E a gente diz que nós temos um tipo de simbiose aqui chamada de líquens, tá? Quem não conhece esses líquens são aquelas manchas entre aspas, né, que estão nas árvores. Então, os locais, os ambientes que são limpos, que não tem poluição, né, eles aparecem nas árvores e não fazem mal nenhum. Eles são considerados ali bioindicadores de qualidade do ar, né, bioindicadores de poluição, tá certo? Então, micorriza também seria uma associação simbiótica, mas não é esse tipo, né? É a associação ali entre uma planta, a raiz da planta, com um tipo, né, de bactéria. Bolor é um tipo de fungo, briófita é um tipo de planta, né? É o grupo mais primitivo de plantas que vocês estudaram no passado. E os protozoários são micro-organismos que causam doenças, tá certo? Então eu espero que vocês tenham acertado todas as atividades, né? Como eu havia dito, se ficou algum questionamento, alguma dúvida, entre em contato comigo no particular, através aí do WhatsApp, que eu estarei atendendo a cada um de vocês, tá certo? Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!